Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que você chegou até aqui. Que bom que você está aqui em nosso meio para juntos sermos edificados pelo poder da palavra do Senhor. Que essa manhã seja uma manhã realmente agradável. Nós estamos aí falando sobre a escola dominical, né? Hoje um domingo com ênfase na nossa escola dominical. Mas a nossa palavra vai numa direção que diz sobre maturidade espiritual. O nosso tema nesse mês de setembro está sendo andar sobre lugares altos, né? Alcançando lugares altos no Senhor. E hoje, muito especialmente, nós vamos falar sobre lugar alto, ou lugares altos, com relação a ser um lugar de maturidade espiritual. Uma pessoa que está dentro do contexto bíblico, em um lugar alto, em um lugar privilegiado, é uma pessoa que tem maturidade espiritual. É uma pessoa que tem uma vivência com Deus que permite ela alcançar um outro nível. E para começar, nós vamos ler o texto de Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17 até o versículo 19. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19. Nos diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos. O apóstolo Paulo, num determinado momento, ele escreveu à igreja de Corinto, capítulo 3, versículo 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 e 2, nos diz o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O apóstolo Paulo, quando estava escrevendo essa parte aí da carta de 1 Coríntios, ele fala: olha, vocês ainda são crianças, eu tive que dar leite para vocês, não posso dar um alimento sólido, porque afinal de contas, essa questão de fazer grupo, e é isso que a igreja de Corinto estava fazendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano de tal. O apóstolo Paulo fala, essa questão de fazer grupinhos, isso é coisa de criança espiritual. Então, se eu quero trazer um alimento mais sólido, levar vocês para uma experiência maior com Deus, eu não posso, porque vocês testemunham com as ações de vocês que são ainda meninos espirituais. Eu não posso tratar alguns temas com vocês, vocês não estão preparados para isso. Esse é o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto. E aí passa um pouco mais de tempo, aí você fala: pastor, não é a mesma carta? A gente vai entender isso em outro momento, que essas cartas de Corinto são construídas, né? E aí o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, agora no capítulo 13, versículo 11, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser a homem, desisti das coisas próprias de menino. E aí ele vai falar, ele começa esse capítulo 13, você sabe, aquele hino ao amor, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, ele está dizendo: parece que agora vocês estão começando a entender a essência da vida cristã, então eu vou falar sobre amor. E amor, existe maturidade. E aí ele fala: então agora tem que deixar, para continuar prosseguindo, tem que deixar as coisas de menino e assumir essa postura de homem, né? Ele usa essa linguagem, ou seja, de maturidade espiritual, para continuar nesse crescimento. E aí mais tarde ele vai escrever, o capítulo 14 vai falar sobre dons espirituais, sobre essa maturidade, esse envolvimento no corpo de Cristo, um corpo que é unido, que só tem uma cabeça.
E tendo dito isso, é que eu quero apontar para você sobre, a partir do livro do profeta Abacuque, sobre essa questão dessa maturidade de um lugar alto, ser um lugar de maturidade espiritual. Porque o profeta Abacuque, ele termina a sua profecia dizendo: o Senhor me faz os pés como as da corça e me faz andar sobre os lugares altos. Mas ele vai construindo no decorrer da sua palavra profética ações que vai possibilitando ele até esse grau de maturidade espiritual, saber que Deus estava conduzindo a vida dele. E a minha oração nesta manhã é que você possa ter esse grau de maturidade espiritual. Antes de entrar propriamente no texto, deixa eu te situar um pouquinho no livro do profeta Abacuque. O profeta Abacuque é um profeta que a gente sabe quase nada, pessoalmente falando dele. Não sabemos da sua família, não sabemos da sua origem, não sabemos se ele era de família sacerdotal ou não, não sabemos como ele foi chamado nessa questão do ministério profético. Ele já entra no cenário de Judá como profeta, realizando a obra que o Senhor chamou para ele. É bem provável que ele tenha profetizado do ano 600 a 600, 605 a 600 antes de Cristo. Ele está ali no momento onde que faz pouco mais de um século que a nação do norte, que o reino do norte, cuja capital era Samaria, Israel, havia sido totalmente destruída pelo Império Assírio. Só que o Império Assírio já estava saindo de cena, o Egito oprimia a nação de Judá, o reino do sul, e aí estava surgindo no cenário, Babilônia estava se despontando como o grande império da época. E ele vai dizer que Deus vai aí levantar realmente esse império do norte, os caldeus, no caso a Babilônia, para punir a desobediência de Israel. Então o profeta, ele está num momento muito complicado. O ministério profético de Abacuque, se tratando do povo de Deus, é um momento muito complicado. O povo ainda está na memória a destruição do reino do norte, e está diante dos olhos a eminente destruição do reino do sul. É nesse momento que Deus levanta o profeta como voz dele na terra. E aí é nesse contexto caótico que ele diz que mesmo assim ele tem maturidade. Deus proporciona a ele acreditar no controle, na soberania de Deus. A experiência que ele tem com Deus proporciona com que ele ande em lugares altos. A minha oração nesta manhã é que as experiências que você tem com Deus, independente de como está o cenário espiritual e econômico do qual você faz parte, que você possa acreditar que você está em lugares altos, que Deus está no controle de toda e qualquer situação, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te sustentar com mão forte, com braço poderoso. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E que nada foge ao controle de Deus. Por isso eu quero meditar sobre o seguinte tema: posicionamentos espirituais que nos permitirão alcançar uma maturidade espiritual. Ou, em outras palavras, posicionamentos espirituais que nos permitirão alcançar lugares altos na presença do Senhor. À luz do livro do profeta Abacuque, eu quero destacar alguns posicionamentos que nós devemos ter. Primeiro posicionamento: precisamos aprender a colocar os nossos questionamentos e as nossas dores diante de Deus sem perder a fé. Precisamos aprender a colocar os nossos questionamentos e as nossas dores diante de Deus sem perder a fé. Deixa eu dizer para você, cuidado para que você não tenha uma fé de porcelana. Eu te explico. Dificilmente alguém aqui que não tem mais de 40 anos, as meninas, brincou com uma boneca que seja de porcelana. Quem aqui brincou com uma boneca de porcelana? Uma pessoa, duas. Marina está querendo levantar a mão, mas está com medo quando eu falei que é mais de 40 anos. Ali a irmã está querendo. Sabe, é mais antiga. Algumas irmãs mais velhas brincaram, porque além de cara, era algo que era muito comum, era o presente top.
da época. Mas a boneca de porcelana, qualquer coisa, tudo que é de porcelana, você não dura muito. Você tem que tomar muito cuidado para durar, porque qualquer coisinha quebra. Quando a mãe dava para a menina lá a boneca de porcelana, falava, cuidado para não quebrar. Quase não deixava brincar, não era assim, pessoal? Não é? Mas era assim. E às vezes a gente está vivendo uma fé que não pode sofrer abalo, uma fé que não pode ser decepcionada. E quando nós não recebemos de Deus aquilo que nós queremos, nós ficamos fragilizados. Nós não vamos chorar diante de Deus, não vamos questionar nesse sentido de não nos rebelar, mas perguntar a Deus. A gente tem dificuldade com isso. Olha o que o profeta Abacuque fez. Ele não apenas foi uma voz de Deus diante do povo, mas ele também foi uma voz do povo diante de Deus perguntando. Olha para você ver, capítulo de número 1, o verso de número 1 em diante, ao 4, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Aí começa ele agora a falar: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. O profeta Abacuque diz: o que está acontecendo, Deus? Olha, eu estou vendo a violência diante dos meus olhos, estou vendo o teu povo lá do Reino do Norte ser destruído por império pagão. Eu estou vendo o Egito vindo aqui fazendo a maior bagunça em Judá, colocando, tirando autoridade, oprimindo, a gente tendo que pagar impostos. Agora eu estou vendo um outro império se levantando. O que está acontecendo, Deus? E as autoridades ficam distorcendo a lei. Por que isso, Senhor? Mas mesmo diante daquele caos, ele coloca as suas queixas, coloca as suas dores diante do Senhor, mas sem perder a fé. Deixa eu dizer para você, você sabe que eu gosto muito de dizer vai dar certo. Mas eu quero dizer para você, esse vai dar certo de Deus, nem sempre é o vai dar certo nosso. A maneira que Deus trabalha nem sempre é a nossa maneira. E às vezes a gente vai ficar decepcionado com Deus, pastor, com Deus. Não porque Deus falhou, mas Deus não correspondeu às nossas expectativas. A maioria das vezes a gente tem expectativas equivocadas. Quem tem um pouquinho mais de casamento já pensou, ou até mesmo já falou: se eu soubesse que era assim, não tinha casado. Porque a gente cria expectativas. Porque a gente espera algumas coisas e nem sempre somos correspondidos. A gente cria expectativa com relação à igreja. A gente cria expectativa com relação ao trabalho. A gente cria expectativa com relação ao cônjuge. A gente cria expectativa com relação a tudo na vida. A gente compra de repente um carro novo, cria expectativa. E aí de repente ele decepciona, fala: esse carro não era tudo que eu queria não. Já comprou aquele produto que você viu no comercial, encheu a sua boca de água, você foi lá, comprou, pagou caro, quando viu, falou: nossa, o negócio não é nada daquilo. Mas isso não pode minar a nossa fé, sabe? Isso não pode fazer a gente jogar a toalha. E é isso que o profeta Abacuque faz. Ele não joga a toalha. Ele continua buscando a Deus. Ele continua clamando a Deus. E maturidade espiritual é isso. Se Deus não fez agora, eu sei que Ele tem algo melhor para fazer adiante. Se Deus não me atendeu a minha oração agora, é que Ele tem algum propósito. É isso que o profeta Abacuque continua clamando, continua buscando a Deus. Infantilidade é quando você fala para um seu filho, para sua filha, fala: agora não. E aí ela começa a fazer pirraça, ele começa a fazer pirraça: eu quero agora. Isso é coisa de criança. Duvido se você chega lá no seu chefe e fala: eu quero ser liberado hoje. Será que esse feriado dá para mim emendar? E ele fala: não. Aí você
se joga no chão lá e começa a gritar lá na recepção, no RH. Ninguém, nunca vi fazer isso. Porque você é adulto. As pessoas são adultas. Eu fico pensando naquela mulher Ciro-fenícia, que Jesus Cristo vem, ela vem gritando e o pessoal fala, vai, atende ela porque está perturbando. Aí Jesus fala, não convém dar o pão dos filhinhos para os cachorrinhos. Maturidade espiritual. E a mulher fala, mas os cachorrinhos também comem da migalha, sabe? Maturidade espiritual não se deixa abalar pelos nãos, não se deixa abalar pelo tempo. Vamos esperar o momento certo de ver Deus agindo, esperar o momento certo de acreditar que tudo vai se convergir para a glória de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é maturidade espiritual. Só pode dizer isso alguém que tem um crescimento. Então não tenha medo, se tem alguma coisa doendo, coloca para Deus. O profeta falou, mas não fique aí empurrado, vou deixar de vir para a igreja, porque afinal de contas Deus não abriu uma porta para mim. Não, continua vindo, continua clamando. Eu vou parar de orar porque Deus não trouxe solução. Continua orando, continua clamando. Isso é maturidade espiritual. Eu vou permanecer na presença de Deus, mas eu vou dizer para Deus, Deus, isso aqui está doendo, Deus, isso aqui está me chateando, Deus, isso aqui eu não estou satisfeito com essa realidade, mas eu continuo acreditando no Senhor. Sabe, eu estava contando ontem para umas pessoas, dizendo quando Deus restaurou meu irmão, quando ele estava na UTI desenganado. E aí, de repente, foi uma experiência muito linda, sabe? Foi algo tão marcante. Eu falei aqui, que quando eu terminei de orar para o meu irmão na UTI, a enfermeira, chefe lá da UTI, falou assim, ora para todo mundo aí, pastor. Ok, levantou, saiu da cama, sem sequelas, disse que não ia sobreviver, saiu sem sequelas. Mas por outro lado, eu tive a experiência de orar por esse mesmo irmão meu, de fazer uma campanha de oração com a família, e todo mundo orando, buscando os filhos dele, minha mãe, eu, minha irmã, igreja da minha irmã, igreja tal, a esposa, todo mundo clamando. Ele entrou na UTI com Covid e saiu no caixão. Mas eu parei de orar pelos enfermos? Não, eu continuo acreditando que no nome de Jesus as pessoas são curadas. Deus sabe de todas as coisas. Isso abalou a minha fé? Não. Deus é Deus, pessoal. Isso é maturidade cristã, de quando você vê a situação que está um caos, humanamente falando, você entrega diante de Deus, você coloca diante de Deus, mas você não sente que Deus é obrigado a fazer nada. Ele é Deus, é Senhor de todas as coisas, age quando quer, na hora que quer, da maneira que quer, mas isso não me impede de dizer para Deus, Deus, está doendo. Naquela mesma semana, quando eu recebi a notícia do meu irmão, eu já tinha recebido naquela mesma semana a notícia da perda de um membro da minha igreja de 20 anos. Uma semana descobriu que tem câncer. Eu fui lá no hospital orando, sentindo a presença de Deus, tudo. Saio do hospital. 2 dias depois, eu recebo o telefonema do pai chorando. Pastor, meu filho faleceu. E a gente para de acreditar que Deus é Deus por causa disso? Não. Nação de Israel foi para cativeiro? Foi. E o povo parou de acreditar porque que Deus era Deus? Não. Deixa eu dizer para você, se você tem esse nível de maturidade, você tem que ter a capacidade de colocar diante do Senhor e dizer como o profeta falou, o Senhor fez a ferida, mas Ele a fechará. Eu creio nisso, amém, meu irmão? Deus é o Deus que não vai deixar feridas abertas, mas feridas dói. E a gente como cristão tem que aprender isso, que a gente fica dolorido. Eu queria ver um avivamento acontecer, queria ver milhares e milhares de vidas, a gente tendo que fazer culto de 2 horas, queria.
Mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer e da maneira que a gente pensa que vai acontecer. Mas eu tenho a certeza, eu tenho a convicção de que nada foge ao controle do Senhor. É isso que o profeta Abacuque está dizendo. Ele fala da sua dor, ele fala da sua fragilidade, ele fala da sua incapacidade de compreender tanta coisa errada. Mas ele fala, por causa das experiências que eu tenho com Deus, a minha fé me permite andar acima disso, continuar crendo em Deus apesar disso. Eu não sei se você está com algum problema, se você está com alguma dificuldade nesta manhã, se você chegou aqui falando, eu vou cumprir a agenda, e não está conseguindo entender a maneira que Deus está trabalhando na sua vida. Mas a minha palavra é: continue a caminhar um pouquinho mais, em nome de Jesus. Não deixe que a sua dor, que a sua ferida, que a sua dificuldade, que os seus problemas abale a sua convicção de que Deus está no controle. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Fala para a pessoa que está do seu lado, se você tem intimidade com ela, fala: não desanima não, em nome de Jesus. Não desanima não, em nome de Jesus. Não desanima não, amém? Você pode aplaudir esse Deus que não vai deixar você desanimar, que não vai deixar você ficar abatido, que não vai deixar você parar por causa das dores, porque Ele vai cicatrizar as feridas. Outra coisa que eu aprendo com Abacuque, outro posicionamento que a gente precisa ter, é romper a negligência espiritual. Ser negligente é faltar cuidado, resumidamente. E Abacuque, na sua visão, Deus fala com ele: olha, toma cuidado, em outras palavras, seja zeloso com tudo aquilo que eu estou falando com você. Trate com devido esmero tudo que eu estou colocando diante dos seus olhos. Capítulo 2, versículo 1 a 4. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Deixa eu dizer para você, meu irmão, tem muita gente que trata as coisas espirituais com negligência. Se a gente tratasse as nossas contas bancárias como a gente trata a nossa vida espiritual, era bem provável que a grande maioria fosse mendigo. Se a gente tratasse o nosso casamento com a mesma negligência que a gente trata a nossa vida espiritual, de oração, de busca, de leitura da palavra de Deus, era bem provável que a maioria de nós estivéssemos separados. Se a gente tratasse a nossa saúde física como a gente trata a nossa saúde espiritual, é bem provável que a maioria de nós estivesse na UTI. Essa questão da visão, diz: escreve, coloca, se atento, coloca na torre de vigia, ou seja, cuida do que eu estou mostrando, cuida de entender o cenário espiritual que vocês estão vivendo agora. Ser zeloso das coisas espirituais, não negligencie o que está acontecendo ao seu redor. Domingo à noite eu falei um pouco sobre ter a capacidade de perceber o que Deus está fazendo na terra. Às vezes a gente não consegue enxergar o que Deus está fazendo. E aqui no primeiro verso, se a gente quer vencer esse espírito de negligência, nós temos que ter uma postura diligente. Versículo 1: por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Deixa eu dizer para você, pensando na hora que eu estava estudando esse texto, me veio uma frase na cabeça que diz assim: tanto a resposta de Deus como o ataque inimigo precisam ser percebidos.
Caso contrário, os dois podem trazer dano. Vou repetir, tanto a resposta de Deus como o ataque inimigo precisam ser percebidos. Caso contrário, os dois podem trazer dano. A torre de vigia, ela servia tanto para detectar o inimigo que estava se aproximando, e aí ele tinha que tocar a trombeta, avisar o pessoal se preparar que estava vendo o inimigo. Por isso o cara tinha que estar a uma postura atenta. Mas a torre também era alguém que detectava o mensageiro de Deus que se aproximava. Deixa eu dizer para você, se você não vê o ataque do inimigo, se você não tiver uma postura de vigilância espiritual, se você não vê onde que o inimigo está armando para você, se você não consegue detectar as ciladas, o provérbio diz: o prudente vê o mal e se esconde, o tolo segue adiante e sofre o dano. A gente tem que estar atento e detectar, falar assim, isso aqui é uma cilada do inimigo. Isso aqui é uma ação do inferno. Isso aqui é o diabo tentando me tirar do sério. E não lutar com coisas espirituais, carnalmente. Meus irmãos, na sexta-feira passada eu falei aqui, não sei se eu falei no domingo, mas eu falei para alguém, não tem cabimento. Eu estava vindo, o cara freou na traseira, assim, passou no farol da São Joaquim ali, deu aquela brecada. Eu falei, meu Deus, o cara vai bater na minha traseira, né? Aí eu abri um pouquinho para vir para cá, já o negócio começa a vir, o cara veio passando por onde, voltou de novo, ainda buzinou, falou, cuidado, tá me fechando. Eu falei, você tá com problema? Ele falou, tô. Brincou assim, eu falei, eu já entendi, é demônio, só pode. Mas o que me chateou, sabe o que foi? Não foi o cara. Eu falei, rapaz, baixei o vidro, falei, vai perturbar outro, Souza, vai perturbar. Ele falou, cuidado. Eu falei, cuidado por quê? Aí depois eu falei, para que eu fui falar isso? Eu falei que eu vou perder tempo. Olha que eu não sou esse cara de discutir nada. Aí eu estou vindo para cá, né? Vai ter aquele negócio do juvenis, vai ter aquela coisa toda. Eu tinha um encontro aqui para mostrar o prédio para alguém, sabe? Aí eu falei, não, aí por um instante eu falei, não, é ataque do inimigo para me roubar a paz. Às vezes vem alguma coisa, você tem que detectar. É uma ação do inimigo. Por outro lado, às vezes Deus está falando com você, está dando um sinal, e você não consegue entender a voz de Deus. Deus está dizendo, anda por esse caminho. Deus está dizendo, olha aqui o que eu estou fazendo, olha aqui o que eu estou dizendo. Sabe, eu não vou falar o nome do santo, mas vou contar um milagre. Eu entendo muitas coisas como sinais de Deus, irmãos. Eu fico pensando, sabe? A gente está nessa luta para fazer o retiro de casais, né? Porque família é um projeto de Deus. E aí eu vejo algumas pessoas, na hora que a gente fala que está no encontro, pessoas de fora logo perguntam, não, vai ser. E aí eu falo, no encontro tem que acontecer a partir da igreja, sabe? Nós estamos querendo trabalhar para a igreja. O maior número de casais tem que ser da igreja. E de repente a gente fica assim, nossa, não é? Como é que pode? O pessoal não está abraçando como um todo aí. Graças a Deus por alguém que está abraçando. Mas alguém falou comigo, falou, pastor, eu não vou, porque eu não posso ir, mas eu quero pagar por um casal. Deus colocou no meu coração. Você não sabe a alegria que você trouxe para o meu coração nesta manhã. Porque eu entendo como resposta de Deus, dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Insiste um pouco mais, não desanima não, vai dar certo. E a gente tem que pegar as respostas de Deus, sabe quando Deus fala algumas coisas, você tem que pegar, agarrar e jogar no seu coração para que você possa se fortalecer. Mas você só faz isso quando você consegue detectar que é Deus falando com você. E às vezes a gente negligencia isso. A gente só consegue ouvir a voz de Deus se você e eu pararmos para escutar a voz de Deus. Hoje na hora do momento de confissão, né, até fiz sinal por Silas, algumas coisas assim, eu não consegui ouvir aqui, eu sei que o retorno está diferente, mas não consegui ouvir a pastor. Aí eu tinha que focar para escutar o que estava falando. Porque às vezes tem muito som, né? Eu sei que o pessoal estava tocando. Mas quando você foca, você consegue ouvir.
A minha oração nessa manhã é que você consiga ouvir o que Deus está te falando, amém? Outra coisa para romper o espírito de negligência, nós temos que ter clareza naquilo que Deus quer para as nossas vidas, naquilo que nós vamos fazer para Deus. Olha para você ver, verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Tem que ter clareza, nós temos que ser uma igreja intencional. Você tem que ser intencional nas coisas que você e eu fazemos. Eu gosto disso. Quando você vai no supermercado, você vai fazer o que no supermercado? A maioria de vocês pensa dinheiro assim: vou comprar, vou fazer compras, vou comprar algo que eu estou precisando. Não, eu vou no supermercado para falar de Jesus. Mas você não vai para fazer compra não, pastor? Vou fazer compra por causa das circunstâncias, mas toda vez que eu estou no supermercado, eu vou para falar de Jesus. A minha intenção é falar de Jesus o tempo todo. Quando eu estou na fila do banco, eu vou para falar de Jesus. Quando eu estou comendo alguma coisa numa lanchonete, eu vou para falar de Jesus, para que eu tenha oportunidade de falar de Jesus, porque é para isso que nós nascemos. As pessoas têm que ter clareza, até quem passa correndo tem que saber disso. Eu estava numa cidade aqui do interior, vindo de Minas. Aí paramos para comer como é que é o nome daquela lanchonete que a gente parou para comer? Hein? Não, aqui no interior, é uma que serve aqueles pães que grandão assim, que você põe aquele monte de coisa, você pergunta: você quer pão com pão? Frango, alguém falou lá, doutor? Subway, esse aí mesmo, isso. Estávamos lá, sabe, lá no Subway. Aí a gente, quando a menina da loja entrou e falou, cobrei errado os produtos, né? Eu até estranhei, né? A gente vai pegando uns produtos, vimos lá queijo, vimos doce, vimos amendoim, aquele negócio, compramos lá. E a minha, pegamos aquilo ali, a moça falou, deu tanto. Eu falei, ok. Aí fomos do outro lado. Falei, já está aqui, paramos para abastecer, vimos uma loja de queijo, mineiro vê loja de queijo, tem que entrar, pode estar com queijo, carro cheio de queijo, mas tem que entrar, entendeu? Aí paramos, compramos alguma coisa e fomos vamos lanchar. E aí, na hora que nós estamos lá dentro do Subway lanchando, a menina falou, moço, cobrei errado do senhor. Eu falei, cobrou errado, então a gente vai pagar o certo. Eu falei, deixa a gente terminar de lanchar aqui, a gente volta. E aí quando voltamos, sabe, a menina da Subway falou, vocês têm algo diferente, não tem? Eu falei, tem. E esse algo diferente é Jesus. É isso que nos faz agir. A gente não entra só para lanchar, a gente entra para testemunhar da glória de Deus. É isso que é igreja, é isso que nós temos que viver. Isso aqui vai passar, pessoal. A nossa intenção não é construir grandes casas, a nossa intenção não é ter grandes carros, a nossa intenção não é ter vários diplomas. Tudo isso a gente pode ter desde que a gente tenha em mente. Tudo é para a glória de Deus. A nossa intenção como igreja tem que ser glorificar o nome do Senhor. Tem que ser claro. Quem passar por nós, até mesmo correndo, quem viveu uma situação conosco, tem que saber que nós estamos comprometidos com o projeto do reino de Deus. É para isso que nós fomos chamados. Eu fico pensando, tem que ser uma coisa muito chamativa para quem passar e ler correndo. Tem que ser alguém que tem um estilo de vida que é intencional. As pessoas sabem quem você é, para que você existe. As pessoas têm que saber para que a gente existe. Para que essa igreja existe? Para a glória do nome do Senhor. Olha o versículo 3. Diz assim, porque a visão ainda está para cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Essa expressão não falhará no hebraico é a mesma não mentirá. Lá no número 23, 19 diz assim, Deus não é homem para que minta. É o mesmo verbo aqui, kazab no hebraico. Deixa eu dizer para você, aquilo que Deus está colocando no seu coração, se você estiver atento, você vai ver que não vai mentir. As promessas de Deus não vão mentir.
E eu só fui entender plenamente esse verso quando eu fui para o original. E aí eu vou pedir licença a você. Diz assim: se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eu falei, está enganado aqui esse verso aqui, né? Eu não estou entendendo. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. E aí eu fui para o texto hebraico. O primeiro, se tardar, é o verbo marrar, que significa, que tem o sentido de demorar. Deixa eu dizer para você, se as coisas de Deus estão demorando na sua vida, espera. Se tem alguma coisa que Deus te prometeu e está demorando na sua vida, espera. Fala para a pessoa de novo aí com ela, fala, espera. Esperar é diferente de desistir, meu. É como diz lá, esse mesmo verbo vai aparecer lá em Gênesis 19, 16. Como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericórdia, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Está falando de Ló, né? Quando os anjos viram que ele estava demorando. Esse é o sentido desse verbo aqui, traduzido por se tardar. Aí lá na frente vai dizer, não tardará. Aqui já é outro verbo hebraico, embora no português foi traduzido pelo mesmo verbo. É o sentido de ser impedido. A visão que Deus tem dado, nada vai impedir o cumprimento dela, irmãos. É o sentido de deter, de algo que está tentando deter aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Deixa eu dizer para você, o profeta está dizendo, olha, eu não vou ser negligente, eu não vou parar, eu não vou desistir, porque eu tenho certeza, ainda que demore, nada vai impedir o cumprimento das promessas de Deus para essa igreja, amém, meu irmão? Nada vai impedir o cumprimento das promessas de Deus para a nação de Judá. E foi isso, demorou, foi para Babilônia, foi cativo, passou dificuldade, mas Deus trouxe o povo, a promessa se cumpriu. Deixa eu dizer para você, nada pode impedir a promessa de Deus para a nossa igreja. Eu tenho certeza, irmão, você não sabe como essa palavra tem sido meu alimento dia após dia. Todas as vezes que eu chego aqui, todas as vezes no culto à noite, todas as vezes que eu venho orar, eu tenho a certeza de que a palavra de Deus, ainda que demore, ela vai se cumprir para essa igreja. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Você crê de verdade? Me ajuda aí, me dá um aplauso ao Senhor. Creia nisso, fala, Deus, eu sei que a sua palavra vai se cumprir. Eu creio numa escola dominical que o bispo Nelson falou, olha pastor, tinha um dia que tinha 1000 alunos, hoje nós estamos falando nessa escola dominical. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai levantar. Eu creio, meu irmão, Deus vai levantar a igreja da luz de novo. Eu creio em nome de Jesus como uma igreja forte, seja como casa de juventude, seja o que for, vai levantar. Eu creio num povo metodista se levantando para fazer diferença. Deus chamou essa nação, essa igreja para fazer diferença na nação. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio, Felipe, que aquilo no que nós vivemos aqui no domingo passado, não é algo só pontual, não. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai levantar uma juventude diferenciada, adolescentes, crianças, cheias do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. A geração, você pode ter certeza, Felipe, o Mateus vai ser mais crente do que você, amém, meu irmão? Aí você vai falar, não é difícil, pastor, não, é assim, em nome de Jesus, os nossos filhos serão melhor do que nós. Temos que acreditar nisso. Vamos trabalhar mais do que nós para o Senhor. Nós temos que acreditar, pode demorar um pouquinho mais do que nós gostaríamos, mas Deus vai levantar em nome de Jesus. Eu creio, Felipe, quando você estiver sentado aí no banco, o Mateus estiver comandando uma juventude, uns adolescentes, você vai falar, eu lembro da profecia que o pastor João falou. Eu creio nisso. Não sei se o senhor vai ver, irmão Flote. Mas quando você souber a notícia lá no céu, que a igreja da luz está bombando, enviando missionário para os 4 cantos dessa terra, vai falar, se cumpriu a promessa de Deus. E a última coisa, irmãos, a gente tem uma programação hoje um pouquinho mais extensa. Não permita que as suas convicções internas sejam abaladas por fatores externos.
Não permita que as suas convicções internas sejam abaladas por fatores externos. Aquilo que está dentro do nosso coração tem que ser maior do que aquilo que está diante dos nossos olhos, irmãos. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante, as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu quero te convidar a fazer como o profeta Abacuque, quando ele diz: olha, eu estou olhando aqui, na minha visão, está chegando um tempo onde que a figueira não está florescendo, está chegando um tempo onde a videira não está dando fruto, onde a oliveira está mentindo, ou seja, não está produzindo, onde os campos, as ovelhas foram arrebatadas. Na minha visão, eu estou olhando e estou vendo que está chegando um tempo de destruição sobre a nação de Judá, onde já não tem mais ovelhas no aprisco, já não tem mais gado nos currais. Mas isso não está me abalando, porque a minha alegria está no Senhor. Isso não está me pedindo de se alegrar em Deus, porque é no Senhor, todavia nele me alegrarei. Eu não sei se você está olhando para algumas circunstâncias que estão ao seu redor. Na visão do profeta, ainda não tinha acontecido a invasão não, mas ele já estava vendo tudo que estava acontecendo. Ele já estava olhando para tudo que estava diante dos olhos dele, falando: não vai acabar bem isso. Mas de repente ele fala: eu vou me alegrar em Deus. Eu tenho certeza, ele deve fechar os seus olhos. Tem de vez em quando, sabe, deixa eu dizer para você, você não precisa orar de olhos fechados não, pode orar de olho aberto. Mas de vez em quando, irmãos, a gente precisa fechar os olhos. Porque tem hora que você está orando, se você ficar com os olhos abertos, você não crê não. Na hora que você está olhando assim, tudo que está na sua frente é só problema. Tem hora que você está olhando, você vai olhar assim, só tem fatura do cartão, fatura do gás, fatura de outra coisa. E você fala: meu Deus, onde que eu vou encontrar recurso para isso? Tem hora que você está orando, você só olha assim: taxa do colesterol, tanto. Taxa da diabetes, tanto. Gordura no fígado, tanto. Tem hora que você está orando, você não pode abrir o WhatsApp não, porque chega lá no grupo da família, fulano brigando com fulano, fulano chateado com fulano, o outro xingando fulano. Tem hora que você está orando, não pode olhar o WhatsApp não, porque lá no serviço está dizendo: deu problema, fulano faltou, você vai ter que cumprir horário duplo, você vai ter que fazer isso. Tem hora que você tem que fechar os olhos, mano. Tem hora que tem pessoas mentindo, você não pode nem orar de olhos abertos não, porque você fala: mas a pessoa está enganando, está mentindo, como é que pode? Eu não sei se você viu algumas coisas nesse dia que desanimou o seu coração. Aconteceu com Israel quando estava indo para a terra prometida. O pessoal de Israel viu os gigantes que desanimaram. Eu não sei se você viu alguma coisa nesse dia que te desanimou. A minha oração é que você não olhe para as coisas que estão diante do Senhor, mas pela fé, comece a contemplar a certeza que Deus põe no seu coração. Eu quero fazer um exercício aqui, eu pensei em terminar dessa maneira, já que hoje a gente vai ter uns testemunhos aqui da escola dominical. Eu quero pedir a você que veja algumas coisas. E aí eu vou pedir, você não precisa fechar o olho, não precisa não, mas eu quero que você veja. Eu quero que você veja a sua família inteira, pessoas lá, aquele irmão mais problemático, aquele primo mais problemático.
aquele genro, aquela sogra, aquele sogro mais problemático, aquela pessoa da sua casa. Eu quero que você veja ele aqui na frente, testemunhando do poder transformador de Deus. Você pode ver? Você acredita? Você acredita nisso, meu irmão? Que vai chegar o dia que essa pessoa vai estar falando do amor do Senhor Jesus. Eu quero que você veja, em nome de Jesus, esses bancos que estão vazios aqui, cheios de crianças e adolescentes que estão com seus pais aqui nessa igreja. Você consegue ver isso? Você consegue ver? A fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção daquilo que não se vê. Você está vendo? Você consegue ver? Se você não consegue ver, nunca vai acontecer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero desafiar você a acreditar que a ver essa igreja tomada pela nuvem da glória de Deus. Você consegue ver isso, irmão? Você consegue ver? Se você não consegue ver, meu irmão, nunca vai acontecer, pelo menos para você. Porque se você não consegue ver antes de acontecer, você não vai ver quando estiver acontecendo, você não vai entender, você não vai receber. Eu consigo ver aqui famílias sendo transformadas, sabe? Eu consigo ver, e eu sei que esse retiro vai acontecer, a gente vai para frente, sabe por quê? Porque eu consigo ver essa igreja ser um grande diferencial. Eu falei na classe de casais domingo passado. Eu consigo ver casais aqui dando palestra, alcançando, abençoando outras igrejas, sabe? A gente fazendo diferença. Eu consigo ver essa igreja aqui sendo um grande referencial de um movimento de família. Eu consigo ver essa igreja aqui sendo um grande diferencial de jovens e adolescentes, meu irmão. Olha para você ver quem que nós temos aqui. Temos o que comanda a Jucam, temos aqui o que comanda o conselheiro regional, conselheiro nacional, pessoas capacitadas. Eu fico imaginando, irmãos. Fico imaginando, sabe? Eu fico olhando as meninas, que nós temos a Dara que faz lá a faculdade de dança, não é isso? Fico olhando a Ana Júlia que está formando aí no balé. Eu fico imaginando a gente tendo uma grande escola de dança nesse prédio, mano, ao ponto da gente não precisar alugar esse prédio para nada, não. Nós temos uma grande escola, essas meninas fazendo diferença neste local. Você não sonha isso não, meu irmão? Meu coração chega a transbordar, eu fico emocionado. Fico imaginando aí uma escola de música, sabe? Uma escola de música, nós aqui fazendo nesse bairro aqui o projeto, parceria, a gente não tendo que alugar, porque com esses recursos, com as parcerias empresariais, estaduais, governamentais, a gente conseguia alugar isso aqui e colocar para serviço da comunidade, tendo uma orquestra, irmãos, neste local. Você nunca sonhou? Eu estou tão pouco tempo aqui, você nunca sonhou com isso? Você não consegue ver isso, não? Eu consigo, irmão. Todas as vezes que eu subo para orar naquele prédio ali, eu peço a Deus, para Deus, muda esse quadro. Claro que se chegar uma empresa a gente vai alugar, mas eu estou sonhando, sabe? Um monte de criança descendo. Você não consegue ver naquele estacionamento os pais parando os filhos com violino nas costas, sabe? Violão, saxofone, trompete. Você não consegue ver isso não, meu irmão? Eu consigo ver isso tudo. Se a gente não sonhar, Deus não vai fazer. Eu consigo ver aqui uma sociedade de mulheres, sabe? Nesse bairro aqui, e mulheres empreendedoras. A gente foi na casa da Hilda essa semana, sabe? Fizemos a visita lá na Hilda, mas a pastora. Eu fiquei olhando, né? Que mulher empreendedora, irmão. Casa de um lado, quarto do lado, brechó lá do outro, uma máquina de costura em cima, aquilo ali. Eu falei, meu Deus do céu. E sozinha lá, sabe? Mulher que passa vigor, que passa ânimo. Consigo ver isso. Consigo ver a senhora falando, irmã Maura, para mulheres dizendo: o justo florescerá e ainda na velhice dará frutos. Sabe, dizendo, vale a pena chegar aos 80 e pouco, 90 anos, servindo ao Senhor.
Eu consigo ver isso, irmão. Nesta manhã eu consigo ver uma escola dominical que faz diferença. Eu não sei, eu vou entregar o momento agora para o pessoal da escola dominical, mas antes disso, eu quero dar a oportunidade de você colocar diante do altar do Senhor os seus sonhos, os seus projetos. Mesmo que você não preencheu o pedido aí, a gente vai ter esse momento aí. O pessoal do louvor pode vir cantar uma música, por gentileza, aqui. E vou pedir você, Luiz Alceu, fica aqui na frente, aqui, segure para a gente aqui essa cestinha. Se o pessoal tiver aí um pedido. Mas nessa manhã de sonhos, eu quero pedir a você, coloque seu sonho diante do Senhor. Sabe, há 200 e poucos anos, aí uma jovem sonhou com um projeto de ensinar a palavra de Deus. Sonhou com um projeto de falar e criou a primeira escola dominical. Eu não sei com o que você está sonhando, mas Deus é o Deus que realiza sonhos. Eu quero convidar vocês. Eu falo, pastor, vai vir todo mundo na frente. Todo mundo tem um sonho, amém. É o altar do Senhor que é o lugar de colocar sonhos, irmãos. Se você escrever o seu pedido, pode colocar aqui. Mas enquanto que o Ministério de Louvor canta uma música suave aí pra gente, com o volume um pouco mais baixo aí, por gentileza. Eu quero convidar vocês, se coloque em pé. Se você quiser trazer os seus sonhos, eu vou orar para o Senhor. Eu falo, pastor, eu não escrevi, mas vem aqui, fique aqui na frente, entrega o seu sonho, entrega aquilo que você está vendo aí na sua mente, que Deus colocou. Não vai falhar não, a visão não vai falhar não. O projeto de Deus para a sua vida não vai falhar. Você tem que ter maturidade, ainda que não está dando certo agora, vai dar certo amanhã, vai dar certo depois da manhã. Coloca aí diante do Senhor, sonhe comigo aí, me ajude a sonhar, sabe? Me ajuda a sonhar, fala, Deus, eu creio numa igreja nova, numa igreja diferenciada. Fica aqui diante do altar do Senhor. Talvez você trouxe seu pedido, fica aqui. Se você quiser ficar aqui no altar também, pode ficar aqui, voltar, ficar aqui na frente juntamente conosco aqui e clamar, levantar a sua mão e falar, Deus, nós entregamos os nossos sonhos, os nossos projetos. Aleluia. Fala para Deus, Deus, nós queremos viver um tempo novo. Se você que está aí no banco puder se levantar juntamente comigo para orar, e eu agradeço. Entregar o seu projeto, seu sonho. Não só sonho com relação à igreja, mas sonhos pessoais. Deus cuida das nossas vidas. Deus é esse Deus que cuida de nós. Deus sabe o que está doendo. Fala para Deus, Deus, isso aqui está doendo hoje. Para dizer que tu és o Senhor. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Aleluia. Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Aleluia. Vamos orar agora. Vamos orar. Entrega aí agora diante do Senhor, Deus. Esses são os nossos sonhos. Fala para Deus, ei Deus, esse é o meu sonho. Eu tenho um sonho, Senhor. E eu estou colocando diante do teu altar. Eu sei que não vai falhar. Eu estou colocando também as minhas dores, como o profeta colocou, os seus problemas, seus questionamentos, eu estou colocando. E eu estou assumindo o compromisso de não ser negligente espiritual, de ter postura, de ser intencional na minha vida, assumir uma nova maneira de ser, de declarar a tua glória. E mais uma vez eu declaro, esse é o meu sonho. Fala para Deus, aí Deus, esse é o sonho que eu quero ver cumprido na minha vida, na minha família. Essas são as pessoas que eu gostaria de tê-las aqui comigo, servindo ao Senhor. Esse é o ambiente que eu gostaria de ver acontecendo nessa igreja, Deus. Fala para Deus aí agora, esse é o ambiente que eu gostaria de ver acontecer na minha vida profissional.
E eu quero tributar ao Senhor a glória, o louvor. Eu quero ter essa maturidade espiritual de viver coisas novas, de passar por dificuldades, superá-las, mas experimentar coisas novas da parte do Senhor, que realiza sonhos, que dá visões, que não deixa a visão falhar, que não deixa o problema ser anulado, perseverar, por mais que haja problemas, não deixa que o problema anule a nossa convicção interior. Nesta manhã, nós entregamos esses sonhos, que diz respeito a essa igreja, e que diz respeito à nossa vida particular, diante do teu altar. Porque assim como o Senhor cumpriu a visão para Abacuque, que levou ele a andar sobre os lugares altos, a alcançar uma maturidade espiritual, leva essa igreja a alcançar uma maturidade espiritual, leva essa igreja a viver coisas novas. Nós queremos chegar nesse tempo dos sonhos concretizados, sonhos pessoais, sonhos familiares, mas sonhos missionários. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor e dizer: vai dar certo, Deus vai realizar sonhos. Deus é o Deus que realiza sonhos. Amém, meu irmão? Podeis voltar para os nossos lugares. Obrigado. Amém, graças a Deus. Nós vamos ter um momento todo especial da escola dominical. Acho que estão trazendo as crianças já de volta. Mas você que nos visita, um momento muito especial nosso aí, nós já estamos indo aí. Você que nos visita pela primeira vez, sinta-se acolhidos, acolhidas aí, amém? Tem um pessoal aí que vai te abraçar, tem um pessoal depois que vai te dar uma lembrancinha, tem um mel lá na porta, lá o pessoal da diaconia, tá ok? A Dara está doida para também cumprimentar os jovens aí, ela vai cumprimentar aí, né, a Dara? Amém, a Dara? Cadê a Dara, hein? Sumiu? Está arrebatada, está ali, olha, está lá dentro da sala lá. Então vocês jovens, sintam-se acolhidos, acolhida aí. Você família, sinta-se acolhida por nós, em nome de Jesus, amém? Cadê o pessoal da escola dominical? Deixa eu ver aqui, nós agora temos um período de testemunho. Miriam, você como superintendente da escola dominical aí, nos conduza neste momento aí. São 2 minutos para cada classe falar e testemunhar. Hoje é o dia nacional, né? A gente está falando da escola dominical, terceiro domingo de setembro, todo terceiro domingo. Então, de setembro, nós damos uma ênfase na escola dominical. E o objetivo é mostrar o quanto a escola dominical tem sido bênção nas classes. Irmã Miriam, nossa superintendente de escola dominical. Graça e paz, igreja. Nós vamos chamar gostaria que todos os alunos e professores estivessem aqui na frente. Vamos, professores e alunos da escola dominical. Todos os alunos e professores. Todos os alunos e professores. E é o que eu gostaria de convidar aquelas pessoas que não frequentam a escola dominical. A escola dominical é feita para mim e para você. Então, convidar vocês a estarem na escola dominical. Nós vamos começar os testemunhos agora. Chamar a Gláucia, que dará o testemunho dela sobre a escola dominical. Eu represento a classe Maranata e vou falar dizendo que a escola dominical é muito importante para a gente, porque nos dá a oportunidade de aprender a palavra de Deus, que é o nosso manual de vida, para saber como é que Deus quer que vivamos, né? Então, a gente aprende a manusear a própria Bíblia, mas também através dos testemunhos e dos exemplos dados pelos professores, a gente aplica na nossa vida pessoal e assim vai crescendo. E comigo foi desenvolver o gosto pelo estudo da palavra, né? Eu vou ler aqui Romanos 11, versículos 33 a 35, que é um hino de louvor a Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus!
quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, eu diria que, em primeiro lugar, para conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, é o culto doméstico. Minha mãe sempre fez o culto doméstico, mas também ela nos levou sempre para a escola dominical. E escola dominical não é só para criança, jovem, juvenil, adulto, né, idosos, é para todos, porque a gente vai aprender mais na palavra de Deus. E uma coisa interessante que acontecia uns tempos atrás, que não está acontecendo agora, são os concursos bíblicos, né? Os jovens, os adultos, eles estavam muito animados de vencer, por exemplo, uma corrida bíblica. O que é uma corrida bíblica? Quem estava dirigindo falava uma referência, e o jovem, o adulto, ou também com as crianças, tinha que achar na Bíblia. Aquele que achasse em primeiro lugar, levantava, falava o versículo lendo. Essa é uma parte da escola dominical, né? Então, a gente não vai fazer aqui por causa do tempo, mas era muito legal, né? Aí ia contando pontos para a classe. Outra coisa tinha que decorar versículos também, né? Cada domingo tinha que decorar um versículo, e a chamada era respondida também com versículos. Aprendíamos também através de canções, textos bíblicos que eram cantados, e também os livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e assim por diante, tanto no Velho como no Novo Testamento. E aí assim a gente saberia como manejar a palavra, lembrando da música, e a gente já sabia onde localizava cada um dos livros, né? Outra coisa, a gente fazia uma biblioteca pequenininha, assim, de faz de conta, com caixinha de fósforo, onde cada caixinha de fósforo era um livro da Bíblia. Então a gente tinha a biblioteca do Velho Testamento e o do Novo Testamento, né? Todo domingo tinha relatórios da frequência dos matriculados, quem estava presente, as visitas ganhava ponto para esse concurso também, trazer Bíblia ganhava ponto para esse concurso, e assim, além da parte de perguntas da Bíblia, da corrida bíblica e outras coisas mais, né? E a classe que ganhava o concurso naquele domingo, né, ofertas também contava, né, ganhava um estandarte que ficava em frente da classe. E assim os alunos e professores ficavam muito animados por terem ganhado, e satisfeitos e querendo aprender mais, querendo vencer mais. Então, isso aqui é mais ou menos um resumo do que a gente conversou com os colegas em classe, né, da classe Maranata. E é isso. Que Deus abençoe a todos. Bom dia, gente. Tem que vir aqui. Gente, ó, nós estamos representando a classe de casais. Cadê os professores? Nós temos 3 professores, 3 casais, né? O Luiz Alceu e a Eliana, né? Se apresentem. Everton e Patrícia. E tem mais o Claudinho e a Tânia. E os pastores também, né? Frequentam e nos ajudam com a sala de casais. Eu frequento a escola dominical há muitos anos, desde que eu me entendo por gente. Já fiz bastante coisa do que foi dito aqui. E eu quero te convidar a estar conosco, você que é casado, né? Que deseja estar conosco na escola dominical, você é nosso convidado. E na escola dominical você tem um momento de compartilhar, de conversar, de ter amigos, tá? É o nosso momento que a gente conversa com as pessoas, a gente divide dificuldades, a gente aprende a viver como casal. As lições são direcionadas para os casais. Então é o seu momento. Se você não conhece,
venha conhecer, dê-nos uma oportunidade e eu acredito bastante que você vai ficar feliz, tá bom? É isso? Deus abençoe. Eu sou a Érica, estou aqui representando a classe de jovens. E a classe de jovens da nossa igreja é um lugar onde a gente recebe muito de Deus e compartilha muito da gente, né? A gente tem um pequeno grupo, que eu creio que em nome de Jesus, novos jovens vão se chegar a nós. Mas a gente tem um espaço de compartilhar as dificuldades da vida. Esse ano eu gostei muito da construção dos temas que os Alês trouxeram para nós. A gente tratou de propósitos, dons e ministérios, e agora a gente está tratando da pessoa de Jesus, o eu sou. Então a gente acaba conhecendo mais do Deus que a gente serve e se reconhecendo nesse Deus que a gente serve, né? Eu acho que a identidade é algo assim essencial na vida do jovem. Então, se você é jovem, está aqui e quer conhecer um pouquinho mais da classe de jovens, você pode procurar eu, o Samuel ou a Ju, estamos aqui. E também já falar, né, da nossa programação dos jovens. Lá na frente tem a nossa agenda, no boletim também está. Essa semana tem o nosso discipulado online, na quinta-feira. E na sexta a gente vai fazer uma célula presencial aqui na igreja. Uhul, né, Adara? E é isso, gente. Eu sou a Jéssica, estou representando aqui os juvenis. E a escola dominical, ela fez muita coisa legal na minha vida. Tipo, a gente aprendeu bastante coisa legal, fiz vários amigos, novas amizades. Queria agradecer também os professores, as professoras, né, que estiveram com a gente nesse momento. E foi muito legal, porque foi contado de uma forma bem lúdica, bem legal, interessante, assim. E é isso. Bom dia, sou a professora das crianças pequenininhas, vocês perceberam, meus anjinhos. Eu queria falar da experiência que eu tive de escola dominical. Quando eu cheguei aqui eu já era adulta, me colocaram na sala das senhoras. Foi uma bênção na minha vida viver com aquelas senhoras e com a professora Vera, também uma bênção na minha vida. Meu primeiro dia na escola dominical eu tive uma grande lição. Pediram para abrir no livro de Joel. E não tenho vergonha de dizer, eu pensei. Quem é Joel? Que existe um livro na Bíblia chamado Joel. E aí eu tive a minha primeira lição na escola dominical, que eu não sabia nada da Bíblia. Apesar de ler a Bíblia, aleatoriamente, eu não a conhecia por inteiro. E ainda não a conheço. Porque cada dia que a gente lê, a gente descobre uma coisa nova, né? E com as minhas crianças eu aprendo muita coisa. Eu não ensino só, eu também aprendo. Todos os domingos. Nós temos uma visitante que gostaria de dar uma palavra sobre a escola dominical. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Gilmara, eu e minha filha que está ali atrás, nós chegamos agora cedinho lá de Minas Gerais e viemos direto para cá, porque eu tenho uma história, né, que o amor de Jesus me acolheu aqui nessa igreja. A minha filha veio transplantar o fígado dela aqui há uns anos e para nós não tínhamos família aqui e para nós foi um privilégio saber, né, que o amor de Jesus está aqui nessa igreja. E vocês nos acolheram e eu sentia como se eu tivesse uma família. E depois que ela transplantou, né, a gente vinha para cá, para a escola dominical. E logo que eu cheguei hoje pela manhã,
Jesus me falou, a gente foi tomar um cafezinho, aí Jesus me falou em Lucas 18:1, né, sobre orar e nunca desistir. E o pastor João veio confirmar essa palavra no meu coração. E eu sempre tive vontade de agradecer ao Senhor Jesus pela vida de vocês. Tem alguns irmãos aqui que eu conheço desde aquela época, mas toda vez que eu venho para São Paulo, eu não deixo de estar aqui, eu busco estar aqui e louvar a Deus pela vida de vocês. E eu lembro dos irmãos falando assim, você quer cobertor, você quer cachecol? Tem cachecol que eu ganhei, tenho guardado lá em casa até hoje. Você quer a nossa casa? E a gente estava aqui sempre acolhido pelo Senhor, pela vida de vocês. E eu ficava na classe Maranata, que era a classe dos idosos. É isso, não é? Das pessoas mais anciãs. E eu falava, é lá que eu vou ficar. Porque lá tem aquelas senhoras que vão ser minha mãe, né? Que minha mãe estava longe. Eu ficava na classe Maranata. E a Mariana, minha filha, ia para as crianças. E eu sentia muito acolhida pelas senhoras e os senhores que estavam ali naquela classe. E dizer para vocês realmente que o pastor falou aqui, o pastor João, eu assisto ele pelos vídeos que ele faz, né, que vem também fortalecer minha vida. Estou sempre orando por vocês. Creio numa grande vitória para vocês, o que o Senhor vai fazer de novo aqui nesse lugar. Porque o Senhor Jesus tem levantado homens verdadeiros para estar com vocês. Agora o pastor João, né? Antes foi o pastor Miguel, aí antes foi o pastor Marcos Garcia, antes o bispo Adriel. Eu lembro, gente, desses homens verdadeiros. O Senhor tem levantado profetas para estar com vocês. Eles iam lá no hospital, o bispo Nelson chegava lá de manhã cedinho, com o cenáculo, e eu falava, como que ele pode estar aqui 5:30 da manhã? Ele ia lá com cenáculo, com revistinha para Mariana colorir e orava. Eu lembro da esposa do bispo Adriel, e ele mesmo, se eu não me engano, ela chama Marilza ou Maísa. Ela ia no hospital levar isopor de salgadinho para a gente se animar ali no hospital. E eu distribuía salgadinho para o corredor inteiro do hospital. E vocês, eu falo deles, mas são vocês, sempre com a gente, sempre nos acolhendo. Aí quando eu chegava, até pouco tempo atrás, fez um frio, oferecendo todas as coisas. Então, se o amor de Jesus está aqui nesse lugar, vocês podem ter certeza que o realizar de Jesus será muito grande na vida de vocês, na vida dessa igreja. Então, assim, eu desde a hora que eu cheguei, o Senhor falou comigo sobre orar e nunca desistir. E Ele colocou no meu coração que eu tinha muita vontade de dar um testemunho aqui. Aí, quando falou que ia dar o testemunho, eu falei, é a minha chance de agradecer e dizer que o Senhor é com vocês. E a vitória é de vocês, em nome de Jesus. Muito obrigada pela vida de vocês. Amém? Muito obrigada. Agora eu gostaria que o pastor orasse pela escola dominical. Glória a Deus, muito obrigado por cada testemunho, né, pessoal? Aí fechou com um testemunho de ouro, né? Então, chave de ouro aí, muito obrigado por cada um de vocês que está aí fazendo parte da nossa escola dominical, dessa história, da igreja aqui, catedral, pelo envolvimento. Vale a pena aprender a palavra de Deus, pessoal. E vale muito a pena testemunhar do amor de Deus, que essa igreja continue sendo esse lugar de acolhida, que a nossa escola dominical seja esse lugar de acolhida, de fazer diferença, né? Então, que a gente possa marcar mesmo a vida das pessoas com o testemunho do amor. Vamos orar. Vamos mais uma vez entregar diante do Senhor a nossa escola dominical. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela nossa escola dominical. Entregamos diante do Senhor cada professor, cada aluno. Entregamos cada projeto, cada sonho que diz respeito à nossa escola dominical. Eu sonho, Deus, com um grande prédio, cheio de crianças aqui, um departamento infantil lindo, espaço para os adolescentes, para os jovens.
espaço para a classe Maranata, os casais, cada classe e outras classes que irão surgir. Nós cremos nisso e pedimos a tua bênção e que derrame essa unção, a unção de mestre sobre os professores, sabedoria vindo do céu, capacitação, e que possamos aprender cada vez mais para melhor servir. É nossa oração, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Podeis voltar para o seu lugar, meu irmão, minha irmã. Tem uma lembrancinha aí, ok? Para todos os alunos ou para todo mundo? É para todo mundo, graças a Deus, né? Eu vi aí, amém? Pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa programação, mas eu queria dar só uma definição. Pelo que eu entendi, nós teríamos uma escola dominical comum, mas eu quero encerrar por aqui. Eu penso que já valeu a pena, esse testemunho já valeu a pena, nos agradeceu. Mas deixa eu perguntar só para vocês uma coisa que a gente está pensando. O que você entende? Mais 5, 10 minutinhos no máximo a gente já faz a oração, tá bom, pessoal? Eu vou perguntar e você tem que ser. O que você entende que é discipulado? Eu vou forçar. Por livre e espontânea pressão. Gaia, se eu perguntasse para você, o que é discipulado? O que você falaria? Vou levar até aí, vou fazer. Na minha concepção, seria uma troca de ideias, de informações, da gente estar abordando um determinado assunto e a gente estar junto, reunido, trocando essa ideia. As informações. Quem mais? Pegar um... Vamos lá, quem mais aí? Quem quer falar o que é discipulado? O que você entende de discipulado? Alguém falou? Quem falou? Caminhar junto. A Bibiane falou que discipulado é caminhar junto. Formar Jesus em você. Mais alguém? Não tem importância, não tem certo ou errado. Eu acho que quando me fala discipulado, é quando existe o ato de estar orientando o outro para se tornar discípulo também. Isso, é um processo pedagógico de alguém para com outro alguém. Alguém ia falar aqui, deixa eu correr aqui na irmã aqui. Já fiz o exercício do dia, hein, pessoal? Já. Formar um caráter cristão. Ok, formar um caráter cristão. Eu vou dar uma definição que é prática, que não é a minha definição pessoal, aí eu explico para você. É um discípulo de Jesus Cristo, um discípulo mais maduro de Jesus Cristo, ajudando outro discípulo a crescer no conhecimento de Jesus. Essa é a oficial de todas as pessoas. Discipulado é um processo onde um discípulo ou uma discípula mais madura de Jesus ajuda outros discípulos a crescerem no conhecimento da graça de Cristo Jesus, no relacionamento com Jesus. Discipulado, para mim, se eu fosse falar, e é isso que eu entendo, é uma amizade intencional, onde se busca glorificar a Deus. Não existe discipulado sem relacionamento. Imagina só, Jesus ressuscitou, ok? Domingo da manhã, Maria lá no túmulo, rocha removida, anjos aparecendo lá, tudo. Jesus ressuscitou. Se fosse eu e você, o que queríamos fazer?
programação avisar, como o irmão fez aqui, vai ter culto, vai ter distrital, vai ser regional, a gente vai mostrar Jesus para todo mundo. O que Jesus fez depois que ressuscitou? O que Jesus fez depois que ressuscitou, pessoal? Mandou fazer discípulo, mas o que ele fez, ele mesmo? Isso quando ele estava indo embora. Opa, não escutei. Alguém falou alguma coisa? Hein? Ele apareceu para os discípulos, mas o que ele fez nessa aparição? Jesus curou, tem algum relato? Só caminhou, bateu papo. O Cristo ressuscitado bateu papo. Jesus conversou. Jesus dialogou com os discípulos. Jesus falou, ele só teve intimidade, foi pescar lá. Foi comer peixe assado. Foi partir pão. Jesus não fez cura, Jesus não batizou, Jesus não fez um culto pentecostal, um culto avivado, um culto sensacional, não pregou no sermão do monte, aquele multidão, não. Ele bateu papo. Deixa eu dizer para você, a escola dominical também é um lugar para a gente bater papo. E é um lugar para a gente ajustar relacionamento. Eu só quero encerrar aqui, não quero porque eu acho que já foi bom demais. Mas sabe o que eu entendo como discipulado? A gente bater papo sobre Jesus. É a gente comer falando de Jesus. E é isso que gera o caráter de Cristo. A gente fala sobre outro. Quer falar alguma coisa para mim? Não. Então, assim, o bate-papo sobre Jesus, ok? Então, é justamente isso que faz. E eu quero convidar você a pensar comigo, para a gente criar espaço nessa igreja, para que a gente possa bater papo sobre Jesus. Amém, pessoal? A gente possa, um discipulado, é bater papo sobre Jesus. A gente comer falando de Jesus. Não, a gente vai comer. Ontem eu fui na padaria, né? A gente foi na padaria. A gente não foi falar de Jesus. Você vai para sentar para falar de Jesus. Eu vou lá na sua casa almoçar, mas a gente vai falar de Jesus. Vai sentar com essa intenção, para a gente ajustar. A gente vai bater papo e eu acho que a escola dominical é esse ambiente que quando favorece. Então, por isso eu quero dizer para você, duas coisas que o inimigo faz que atrapalha todo o processo de aprendizagem. Todo o processo de discipulado de uma igreja. Ele cria barreiras relacionais. Ninguém consegue formar, fazer discipulado quando não se tem relacionamento. Se você não tem relacionamento comigo, você nunca vai ser discipulado por mim, nem vai conseguir me discipular. Você não vai conseguir isso. Essa questão do discipulado exige relacionamento, exige comer o pão junto. Não adianta, você não vai conseguir. Você não vai conseguir persuadir ninguém mascarando, sabe? Todo mundo aqui já ouviu uma pregação, vamos supor que eu acredito, vou falar de um pregador que eu gosto. O Hernandes Dias Lopes. Mas se você não tiver relacionamento, você pode escutar o Hernandes Dias Lopes na internet 20 vezes. Você nunca vai dizer assim, eu estou sendo discipulado pelo Hernandes Dias Lopes. A irmã falou assim, eu vejo o vídeo do pastor João, né? Ela pode dizer assim, pode até ser influenciado em alguma coisa, gostou de um vídeo, aquilo ali, partilhou tudo, mas nunca vai dizer assim, eu estou sendo discipulado. Porque o discipulado, ele exige relacionamento. E uma das coisas que o inimigo faz no meio da igreja, para acessar o processo de discipulado, é semear contenda.
semear divisão, parar os relacionamentos, fragmentar a igreja. Uma igreja fragmentada é uma igreja que não tem discipulado. Você pode ter certeza, pode ter grupo de discipulado no organograma da igreja, nas programações, mas se não tem unidade, não tem relacionamento, não tem discipulado. Tem grupos partidários, os fariseus, os saduceus, os escribas, eles tinham partidos, mas eles não tinham discípulos. Se a gente quer viver o discipulado na igreja, a primeira coisa que a gente precisa aprender é se relacionar. É comer o pão junto, é a gente falar um com o outro, sabe? É a gente ser amigo. É a gente poder sentar e sonhar junto, sabe? Fico pensando, o que Jesus conversou com os discípulos depois da ressurreição? Falou sobre a eternidade. Falou sobre o céu, fico imaginando isso. E aí eu tenho um desdobramento da definição de discipulado. Quanto mais do céu existe em nós, menos da terra nós almejamos. O discipulado, ele provoca em nós o desejo pela coisa do céu. Aqueles homens, depois que conversaram com Jesus, eu fico pensando, a gente pensa só que é só ver o Cristo ressuscitado. Não, eles conversaram 40 dias. Jesus ficou conversando com eles 40 dias. Que conversa é essa que leva todos eles a estarem dispostos para morrer, pessoal, por amor da causa? Que relacionamento gostoso é esse, que fizeram eles abrir mão de coisas? Na minha experiência, eu já batizei muita gente, pessoal. Batismo que eu fiz maior, acho que foi de uma vez só, 57 pessoas ali no Jardim Ângelo. Sabe? Tapicirico, acho que foi uns 30, um negocinho de uma vez ali, um pouco menos, 20 e poucos. Mas de uma vez só, acho que foi num domingo ali, foi muito gostoso. Mas sabe qual que era? Qual foi o X da questão? Tinha muitos grupos de relacionamentos. Tinha muitos grupos de discipulado. Muita gente que comia o pão junto. Muita gente que sentava para comer coxinha junto. Varão, me devendo uma coxinha. Que levou. Sabe o que é? Uma pergunta antes que eu me esqueça. Você que veio no último encontro de casais. Eu comi uma coxinha pequenininha no último, sabe? Estava uma delícia. Se você trouxe, eu quero saber onde que você comprou, porque eu gostei demais, sabe? Aquela coxinha, foi uma coxinha pequenininha, sabe? Estava numa caixa, meu Deus do céu. Só falando porque eu lembrei agora, sabe? Falei. Mas deixa eu falar com você e eu vou encerrar, porque deu. Eu entendo que discipulado é a gente comer junto, ter amizade, partilhar junto, com a intenção de falar das coisas de Deus. E a escola dominical, a gente tem um cafezinho, uma coisa que eu gostei muito aqui, sabe, irmã? Ainda que seja pouco, a gente tem o cafezinho, tem o biscoitinho em cada sala, dá uma ideia tão gostosa de um ambiente aconchegante, sabe? É uma coisa tão gostosa. Eu acho que todo negócio devia estar na porta assim, da sala mesmo, o café, o negócio, todo mundo que entrou. E se você não toma café, aprenda a tomar café, irmão. Tem alguma coisa errada com você. Brincadeira. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Você saia daqui hoje para ter um relacionamento intencional, buscando ter Cristo Jesus na vida. Amém? Deus te abençoe. Se coloca em pé, vamos ser despedidos com a bênção apostólica. Eu te espero no culto à noite, às 18 horas, viu?
18 horas. Eu espero que você esteja aqui conosco. Pastor Ronald está trazendo uma palavra de Deus para nós aí. Amém? Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que você saia daqui dizendo: eu vou viver o discipulado. Eu vou construir relacionamentos. Eu vou pensar, vou se aproximar, né? Quando a gente não fala um idioma é difícil, né, Everton? Aí, né? Tudo. Então, a gente precisa, e a linguagem do relacionamento, da igreja, tem que ser isso. Deixa eu dizer para você, o diabo não precisa te levar a prostituir. Se você brigar por causa de políticos, sabe, esses dias eu tenho conversado com tantos políticos de todo negócio, porque eu tenho ido de um extremo a outro. Do governo federal ao governo municipal, eu tenho conversado aqui, pessoal. Falei assim, nossa, eu vou... Se a gente não alugar o prédio para alguma coisa governamental, ao menos eu vou arrumar um cargo político, porque o tanto do político, sabe? Da esfera federal que eu tenho conversado. E eu não tenho essa dificuldade, pessoal. De todos os partidos, eu penso que todos precisam da minha oração. Eu sou pastor. Eu oro por todos mesmo. Converso com todos, dialogo com todos. Não demonizo nenhum e nem santifico nenhum. Porque eu entendo que nós, como igreja, temos que ter a maturidade de orar. Você tem posicionamentos e você escolhe aquilo que é melhor para você. Uma pessoa falou, pastor, a gente precisa fazer uma reunião política. Eu falei assim, ok, sabe, buscando aqui. Falei, que dia que é o culto? Eu falei, para você ir no culto, você pode ir de manhã ou à noite, mas entenda uma coisa, eu nunca vou te dar palavra no culto para você falar. Eu vou orar por você, eu vou te chamar na frente. Eu passava nos gabinetes de vereador na Itapecerica, do PSOL, do PT, do PL, do PDT, do não sei o que, passava em todos os gabinetes. E consegui emenda para a Igreja Metodista de Itapecerica, para o projeto social, com todos os vereadores. Foi raro algum que não deu num ano, deu no outro, aquilo ali tudo. Eu orava em todos os gabinetes, em todos, de todos os partidos, você pode ter certeza. Quando ele chegava, tinha vereador até que escondia. Eu falei, não, te vi, não esconde não, que eu vou orar por você também aqui. Sabe? Brincava com eles, porque o meu papel é de sacerdote, de abençoar. Esse é o papel da igreja. Nem sei o que eu estou falando isso, mas só explicando para você. A gente ora e conversa com todo mundo. Se qualquer coisa que crie inimizade na igreja, está maculando o projeto de discipulado do Senhor. Qualquer indisposição sua com uma outra pessoa, está atrapalhando essa igreja viver o discipulado. Pode ter certeza disso. Essa igreja não vive o discipulado por causa disso. Eu disse, não. É porque a gente está falhando em relacionamentos. Discipulado é relacionamento. Que Deus nos abençoe. Vou pedir, pastora, você pode encerrar para nós, por gentileza? Já nos dê a bênção e já nos despede, por gentileza. Mais uma vez, você que nos visita, aniversariantes, temos na semana? Alguém fez aniversário? Não? Eu sei que a Claudiana fez ontem, mas não está aqui. Eu vou falar, fez 50, porque ela colocou lá, então eu posso falar, entendeu? Amém? Meio século de vida. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Agradecemos por essa escola dominical. Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe cada professor, ó Pai, dando sabedoria, discernimento, estratégia, Senhor. Que em nome de Jesus, tudo que esteja no seu coração, Pai, seja passado para cada coração de cada professor, Pai. E que cada aluno nessa escola dominical, nesta igreja, possa desfrutar do teu amor através da vida deles, Pai. Nós pedimos ao Senhor, fica conosco, Pai, nessa tarde, Pai. Seja conosco em tudo que nós fizermos, Senhor. Muito obrigada mais uma vez pela tua presença neste lugar. Muito obrigada por ter o privilégio de estar aqui nessa manhã, Pai. Vamos receber a bênção em nome de Jesus. Pai, que o amor do Deus Pai, as consolações do Deus Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com o povo dele aqui reunido, com o povo dele que assistiu a esse culto em suas casas
e com cada pessoa que se chama pelo Teu nome espalhado pela face da terra. Esse é o nosso pedido nessa manhã, Senhor, pedindo para que o Senhor nos dê uma noite abençoada também e uma semana abençoadíssima, em nome de Jesus. Amém.